Entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tatiana Belink nasceu em 18 de março de 1919, em São Petersburgo, na Rússia, e chegou ao Brasil aos 10 anos de idade, com seus pais e irmão fugindo das guerras civis que aconteciam no seu país natal. Em seu livro Transplante de Menina, Tatiana lembra que uma das coisas que mais a impressionaram quando chegou ao Brasil, exatamente no Rio de Janeiro, foi o Carnaval brasileiro. E foi nessa avenida Rio Branco que tivemos a nossa primeira impressão. E que impressão do Carnaval brasileiro! Eu tinha ouvido falar em Carnaval na Europa. Era famoso o Carnaval de Nice, na França, com a sua descantada Batalha de Flores, e o Carnaval de Veneza, mais exuberante, tradicional, com gente fantasiada e mascarada dançando e cantando nas ruas. E havia também os luxuosos e acho que comportados bailes de máscaras em muitas capitais europeias. Eu já ouvira falar em Flushing, Carnevale, Mardi Gras, vagamente. Mas o que eu vi, o que nós vimos no Rio de Janeiro, não se parecia com nada que eu pudesse sequer imaginar nos meus sonhos mais desvairados. Além de escritora, Tatiana teve seu trabalho marcado pela tradução de títulos, principalmente a partir dos anos 80. Críticos de literatura descrevem a tradução dela como uma forma poética de abrasileirar textos tradicionais, trazendo esses para uma compreensão contextualizada. Como poliglota, tinha o domínio de muitos idiomas: russo, português, alemão, inglês e francês. Sobre seus estudos, iniciou o curso de filosofia na Faculdade de São Bento, mas abandonou o curso em 1940, quando se casou aos 20 anos com o médico Júlio Gouveia. Juntos tiveram 2 filhos, o primeiro, Ricardo, nascido em 1942, o segundo, André, nascido em 1945. Seu segundo filho, André, faleceu ainda muito jovem, com apenas 26 anos, em um acidente com moto. Nessa época, ele já morava há 2 anos em Paris e estava lá porque estava sendo perseguido pelo governo militar da época, da ditadura no Brasil. Então aceitou um convite para participar de um festival de teatro e sair do país. Ele era ator e diretor. Tatiana retrata a morte desse seu filho André e também a morte do seu pai como os maiores traumas da sua vida. Em parceria com seu marido, Júlio Gouveia, teve muito sucesso em produções televisivas, sendo o mais relevante o Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma adaptação que eles fizeram da obra do Monteiro Lobato para a TV Tupi em 1952. Foi dessa época que a frase "entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra" se tornou muito conhecida no encerramento de cada programa, declamada por Júlio, mas a frase originalmente foi criada pela Tatiana. Eles seriam depois também pioneiros nas telenovelas com capítulos semanais, adaptando outros clássicos juvenis. Foram muitas histórias ao longo de 94 anos de vida da escritora, que faleceu em 2013. Ela mesma, em um livro dedicado à sua biografia, diz: "Até os 95 anos eu estou disposta, mas depois disso não me comprometo." Tatiana Belink recebeu importantes prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti em 1994, com o livro A Saga de Siegfried, e o Prêmio Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil em 2003, na categoria Poesia, com o livro Um Caldeirão de Poemas.
Em 2009, foi eleita para a cadeira número 25 à Academia Paulista de Letras. De sua vasta obra, destacam-se O Caso do Bolinho, O Grande Rabanete, Tatu na Casca, Coral dos Bichos, Saladinha de Queixas, Olhos de Ver, Transplante de Menina, O Livro das Tatianices, dentre muitos outros. Ela tinha muitos livros sobre os limericks, que nada mais são do que poemas com 5 versos, ou seja, 5 linhas, rimados e bem-humorados, e acredita-se que os limericks são originários da cidade de Limerick, na Irlanda. E Tatiana fez limericks de diversos temas, inclusive do sufixo ismo, no livro Limericks de Coisas Boas. Coisas ruins que terminam em ismo, fanatismo, fascismo, machismo, mas digo sem rodeios que um dos mais feios é um tal de puxa-saquismo. Mas também há bonitos coisismos, heroísmo, humanismo, altruísmo. Mas para a vida geral, um que é fundamental é um senso de humor, sem cinismo. Outros tipos existem com ismo, bom mocismo e o tal achismo. Meio dúbios os tais, maus ou bons? Não demais, dependendo do seu pragmatismo. Ismo bom é o companheirismo, ismo ruim é o caradurismo. E atismo faz bem, e o surfismo também. Chega, invente o seu próprio ismo. Usando poesia, ficção e a sua própria biografia, deixou registrado um acervo que demonstra empatia, respeito. Hoje se usa frequentemente a palavra tolerância, mas eu não gosto dela. Acho que tolerar é muito pouco. Nós precisamos mesmo é aceitar o próximo com seus valores, suas ideias, seu universo pessoal. Se apenas o tolerarmos, jamais chegaremos a aceitá-lo.